Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Além do Jaleco Podcast. E hoje recebemos mais uma grande convidada dentro da medicina, que é a doutora Isabela Gon. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Pedro. Bom dia. Legal. Prazer estar aqui com você hoje. Maravilha. Eu já queria, doutora, que você se apresentasse nesse primeiro momento para quem não te conhece, quem está chegando agora. A gente sabe que você é uma pessoa que não só vive a medicina pensando nas pacientes, nos pacientes, mas muito na sua vida. Então, gostaria que você, inclusive, se apresentasse, contasse um pouquinho da sua trajetória, tudo que te trouxe até aqui. Um prazer estar aqui hoje, contar um pouquinho da minha história, contar um pouco da minha face na medicina. Meu nome é Isabela Gon, sou médica, antes de médica sou psicóloga, especialista em terapia comportamental cognitiva, e daí começa a imensidão de toda a minha história e esse amor que eu tenho pela medicina e pelo trabalho que eu executo hoje. Atualmente, moro no Rio de Janeiro, atuo como médica integrativa, com foco em saúde mental e ciências metabólicas. E daí começa uma imensidão dessa jornada, Pedro. Bom, a Isabela vem do Mato Grosso do Sul, sou do Mato Grosso do Sul, fui formar no Rio de Janeiro, lá acabei caindo no conto do vigário de um carioca e casei. Que está aqui, inclusive, Que tá acompanhando aqui, em tempo real, que legal. acompanhando esse episódio. E daí vem a minha história com as ciências metabólicas e a psiquiatria. Como eu sou psicóloga, já fui para a medicina pensando em fazer psiquiatria. E no decorrer dessa jornada, eu percebo que muitos dos meus pacientes que vêm para consulta, dentro de um consultório, eu consigo ver uma imensidão de questões que vai além só da saúde mental. E como que isso influencia, de certa forma, na questão metabólica, orgânica e tudo mais. E daí me leva para essa jornada das ciências metabólicas. E dentro de tudo isso entra a minha história de vida pessoal. Eu, aos 28 anos, estava entrando num centro cirúrgico, passando por uma cirurgia bariátrica. No decorrer de toda essa transição de faculdade, a gente entra em esgotamentos, né? Mental, saúde Sim. E tudo mais. Mesmo com uma autoestima, que eu acreditava ser uma pessoa de uma autoestima brilhante, sempre fui muito, assim, simpática de conversar, de ser da galera, mas tive um ganho de peso absurdo, cheguei aos 113 quilos, e daí então passei pelo processo de gastroplastia, né, que é a cirurgia bariátrica, a bypass. No meu tempo ainda não tinha essas canetinhas, né, emagrecedoras tão brilhantes, essa questão toda. Pergunta já polêmica. Hoje você faria o que você fez ou, sabendo desses recursos atuais, você iria por um outro caminho, na sua visão? Cara, muito legal essa pergunta. Por quê? Talvez temos aí, né, estudo de fase 3 que saiu essa semana recente, falando da reta trutida. Hoje eu trabalho com a tisepartida, cheguei a usar a tisepartida, ainda uso, como eu sou uma obesa crônica, né, um questionamento que se tem muito. Talvez eu não teria feito a cirurgia bariátrica, né, porque hoje a gente vê que tem as medicações que atingem um certo padrão de perda de peso significativa, não sendo talvez necessário uma cirurgia de aspecto invasivo, mas tenho pacientes que têm a indicação de uma perda de peso a princípio e uma cirurgia. Então, cada paciente com a sua individualidade e com a sua especificidade do que é necessário. Perfeito, perfeito. Aí, continuando a série no tempo, você fez, de fato, ali a bariátrica. E aí, cheguei aos meus quilos ideais, mas no decorrer de faculdades e mudanças de cidades, tive alguns reganhos. Eu até ia te perguntar, como que foi pra você chegar nesse lugar que, de repente, pra você e pra muitas pessoas que estão assistindo, parece tão distante? Como que foi essa sensação de chegar? Foi algo que... Foi uma sensação de alívio? Foi uma sensação de prazer? Foi uma sensação de que foi construído no dia a dia? Como que foi pra você essa sensação? De atingir o peso. De atingir o peso ideal que você imaginou no início do processo cirúrgico. Incrível, Pedro, isso, porque no decorrer do processo, né, porque a cirurgia entra um ponto muito importante. Quando a gente fala de cirurgia bariátrica, a gente pensa numa redução gástrica, né, estômago, mas quando a gente pensa em saúde mental, que é um ponto muito importante, um obeso crônico, a gente tem umas compulsões, né? Tanto Sim. É que quando a gente pensa em cirurgia bariátrica, muitos dos pacientes tem que fazer esse acompanhamento porque existe uma compulsão. E aí, muitas vezes, essa compulsão é transferida, né, para o álcool, para a questão sexual. Isso é fatídico e acontece real. Então, a saúde mental entra numa grande importância aí. Então, eu tive um grande acompanhamento com psicólogos,
Além disso, eu tive que fazer um acompanhamento depois para me identificar com o meu novo corpo. Tem muito esse lugar, porque você muda de CPF, vamos colocar assim, Muda né? de CPF, literalmente. É uma coisa que a gente tem visto Sim, incrível, né? sim. E isso demanda muito questão de autoestima, do teu posicionamento, que é algo que eu falo muito no meu método hoje, que é o como que a gente se sente hoje, o que está por trás do ser humano que está ali, do meu paciente, né? Não é só a questão metabólica corpórea, mas de como que isso atua e atinge o meu fator emocional, meu posicionamento de modo geral de vida. E daí, então, foi uma nova jornada. Passei por todo esse processo, então isso é muito importante, porque muitas vezes, além da cirurgia, o mais importante é o acompanhamento nutricional, psicológico, psiquiátrico, às vezes, porque é necessário o trabalho com essa ansiedade, que é fundamental, por isso que tem tanta questão do reganho de peso, né? Perfeito. E até te perguntar, sabendo do seu caso pessoal, o quanto você vê de benefício olhar numa ótica multidisciplinar mesmo, de entender que não é só a parte que envolve o peso em si, mas todo um trabalho dessa pessoa, cuidar da parte emocional, da parte mental, psicológica. Como que você vê essas partes se complementando hoje? Você coloca um peso maior para alguma área ou você acredita que são tão importantes quanto? Como que você vê? Pedro, eu acredito que seja tão importante quanto. Perfeito. Porque eu costumo sempre dizer para os meus pacientes assim, não existe melhor médico nem melhor remédio, porque a gente não vai estar o tempo inteiro junto. Então, quando a gente pensa de medicação, eu falo que a medicação é um pilar. Claro que é, assim, agora com essa medicação tão ímpar que nós temos aí, que quando a gente fala de tireopartida, é uma molécula inovadora porque ela tem hormônios de GIP, GLP-1, e ele faz uma ação não só metabólica, mas hipotalâmica, cerebral, né? Entra a questão de controle de ansiedade, de food noise, que essas vozes que gritam principalmente para quem tem compulsão. Mas é necessário ter um acompanhamento nutricional, que vai ser ele que vai te direcionar com a questão de suplementos, com a questão de quais são os alimentos ideais. Quando a gente pensa em atividade física, isso foi algo muito importante para mim, porque, claro, quando a gente não se vê feliz com o nosso corpo, é até difícil você fazer uma atividade física. Sim. Porque aí você fala, cara, eu vou para academia. Como é, né? Você chega lá, obesa, assim, desconfortável, e depois tudo isso vai inovando. E aí, será que eu tenho essa cabeça de uma facilidade de chegar e saber o que eu vou comer? Será que eu não tenho que fazer esse acompanhamento com um psicólogo, né, com uma psicoterapia para entender onde estão os meus gatilhos? Quais são esses gatilhos que me levam a essa compulsão? E eu falo que é uma bola de neve, porque aí a gente não está contente com uma coisa, a gente se auto-sabota o tempo inteiro, né? E assim, vai virando todo um cerco. E então, o trabalho multidisciplinar é muito significativo. A gente tem visto aí muitas pessoas fazendo uso errôneo das medicações e tendo algumas tão polêmicas, né? Queda capilar, passando mal, questões de pancreatite, tudo desacompanhado mesmo, né? A questão de flacidez, aí já começa a ficar com os estereótipos ruins. Então, o acompanhamento multidisciplinar, o plano de acompanhamento é fundamental. É uma coisa que a gente recebeu bastante em outros episódios, doutora, essa questão da sarcopenia, né? Muito uma consequência inevitável dessa automedicação, muitas vezes dessa ideia de que você não precisa de um acompanhamento médico. O que você tem a dizer para essas pessoas que hoje, que estão assistindo a gente, que têm vontade ou estão, de fato, nesse lugar de querer simplesmente ir à farmácia e se automedicar? Exatamente, um grande erro, Pedro. Quando a gente pensa em sarcopenia, a grande perda de peso nos leva a isso. E é o grande diferencial quando se tem um acompanhamento, porque aí a gente faz a perda de peso, mas de uma forma saudável, né? A gente faz uma troca de uma questão de um peso de gordura para uma massa muscular. Então, tudo isso é importante. Quando a gente fala, por exemplo, da questão hormonal, tão polêmica, né? Hoje eu também falo sobre isso, sobre a questão do implante hormonal ou não hormonal. Eu tenho um implante hormonal hoje, que foi muito legal quando foi definido por um médico, com a minha especialidade, com a minha individualidade como paciente. Eu, sarcopênica, porque uma grande perda de peso, com algumas questões que não me levavam a essa atividade física. Hoje sim, eu malho, né, na força do ódio, como eu digo para minha personal, e isso é legal você identificar também e incentivar o seu paciente a viver esse momento. A sarcopenia, ela precisa de um acompanhamento muitas vezes. No meu caso, eu tenho um hormônio,
oxandrolona, por exemplo, com dose mínima, com indicação real para o quadro qual eu tenho, né? Como a gestrinona, por um quadro de uma miomectomia que tive. Então, tem fator hormonal que é vigente para cada paciente, quando há uma indicação clínica real. Então, idosos, estão agora falado aí, estudos recentes, idosos, né? A minha mãe eu trato, né? Meu bem maior da vida, minha base, com uso por causa de sarcopenia. Fazia o seu pilates, ótimo, importantíssimo, mas hoje está na academia, precisa dessa musculatura, né? Uma idosa com 70 anos, com vida, com acompanhamento, com reposições ideais. Então, a sarcopenia, ela é algo que tem muito ocorrido. Não é só emagrecer, mas é como você muda o seu corpo com qualidade de vida. Perfeito, eu entrei nesse ponto muito pensando no que a gente vê de informação na internet, de desinformação na internet. Eu acho que um ponto bem bacana que você trouxe, doutor, é você ter vivido isso de certa forma, né? Então, contando a sua trajetória, você me trouxe essa visão de que você teve o processo de bariátrica, você foi para esse lugar realmente ali de aplicar na sua vida essa questão também terapêutica, emocional. E pensando nisso, para você falou um pouquinho sobre o reganho. A gente sabe que tem um lado natural disso e tem as pessoas que muitas vezes vão para um extremo que é um reganho que não é saudável. Como que a pessoa pode medir e compreender essas oscilações após o processo, na sua visão? Então, voltamos na questão, Pedro, do acompanhamento que é necessário. Por quê? Porque quando a gente fala de obesidade, ela é uma doença crônica. Doença crônica como hipertensão, como diabetes, né? Então, é um paciente que vai ter que ser acompanhado para o resto da vida. Entendeu? É tão perguntado aí. Doutora, vai usar antidepressivo pro resto da vida? Cara, se necessário for, vai usar. E tá tudo bem. E o acompanhamento psicológico, por exemplo, vai ser pro resto da vida. Muitas vezes vai, porque mesmo que tenha alguns momentos que tenha alta, alguns momentos que volte, mas o mais importante é o autoconhecimento. Porque o autoconhecimento faz com que você olhe para você e consiga visualizar. O momento da vida, de repente, você já até teve alta, mas, de repente, você passou por um processo de mudança. E essa adaptação, quando a gente fala de processo de mudança, de adaptação, tudo isso mexe com o nosso emocional. E aí faz com que, muitas vezes, você desconte, de alguma forma, na alimentação, e aí o reganho de peso vem. E quais são esses gatilhos que traz o teu paciente para esse lugar? Então, quando o paciente começa a ter um autoconhecimento, ele logo começa a perceber que ali está tendo alguma falha. E aí, como que eu busco essa ajuda? E por que não buscar essa ajuda, né? Que as pessoas têm tanto medo quando a gente fala disso, de buscar uma ajuda com um psiquiatra. Você está louco? Por quê? Mas não, quando a gente fala de psiquiatria hoje, de ansiedade principalmente, a gente entrando para um lado maior, eu também trabalho com saúde do trabalho, uma questão que a gente se vê muitos, cada vez mais jovens, né, em busca de alcançar tudo de maior na vida, e a gente se cobra o tempo inteiro, e a gente corre o tempo inteiro, e a gente esquece muitas vezes da nossa saúde. E aí, o que acontece? Que eu muito escuto, mas, doutora, eu não tenho tempo de fazer atividade física, eu não tenho tempo de organizar minha alimentação. E eu brinco, às vezes, com meus pacientes, que é o que eu vivi. Nossa, quantas vezes minha mãe me levava na nutricionista, não sei o quê, nananana, e aí, cada um me falava uma coisa, e isso não entrava dentro da minha rotina. Por isso que, com o método Integra, é isso que eu gosto de ver nos meus pacientes hoje. Que cabe dentro da realidade desse paciente hoje. Então, para ele não ter o reganho de peso, doutor, agora eu estou passando por este momento. O que a gente consegue organizar dentro desse momento? Então, eu brinco, né? Outro dia eu postei falando sobre isso. Gente, o básico que funciona. Porque é médico. Não, cozinho lá meus 2 ovos enquanto vou tomar meu banho, sou cafezeira, passo meu café, vou levar, já pego um whey, nossa senhora. Tudo isso a gente aprende, né, Valo, de se tornar a pessoa que a gente mais temia. Mas é você começar a organizar e trabalhar isso com o teu paciente, como ele pode organizar isso dentro da rotina dele. Claro que vai ter alguns momentos que a gente dá uma sabonetada, mas a gente tenta organizar. E tudo isso para que não volte a estaca zero, né, que a gente tem visto tanto. E é legal você trazer esse ponto de que não é algo que tem começo, meio e fim, e agora nunca mais eu vou ter aquele problema. Tá muito mais ligado a um novo estilo de vida, né? Exato. Como que foi isso para você, pensando em hábitos, principalmente? Até pensando no seu caso, que envolve também hoje um relacionamento, né? Pensando para quem é casado, tem filhos.
Esse processo, você vê que, até pensando nas pacientes também, é algo que muitas vezes é mais fácil fazer sozinho? Eu imagino que seja mais fácil fazer com a família. O que você vê nessa questão mais familiar e das relações? Bom, eu casei faz um ano, né? Tá até engraçado isso, né? E com o meu gordinho. E hoje eu coloco o Rafa já no bate-bola igual. Não tem como, né? Porque eu acredito que quando a gente começa a fazer, a gente vai mudando o ciclo da casa, né? Ainda não tenho um filho ali que acompanhe isso, mas dentro de casa a gente já começa a caminhar junto. E aí a gente começa a olhar para as comidas diferentes, né? Tá vindo o Dia dos Namorados aí, vamos falar disso até. Sim. Que é... E aí, eu não posso sair para comer? Cara, isso é uma coisa que eu falo muito para os meus pacientes. Não, eu não quero que viva isso. Quero que continue tendo a sua vida social, quero que saia, mas comece a olhar, né? Vou tomar uma cervejinha hoje, vou tomar um vinho, então o que eu posso compensar aqui? Não vou comer uma proteininha aqui e deixar para compensar nisso. Começar a olhar melhor para a sua rotina e pelo que você vai comer. Significa que você nunca mais vai viajar, Pedro? Que você não vai tomar um sorvete, sim. Não vai comer uma pizza? Não é isso. Mas é o equilíbrio, né? Mas é o equilíbrio. Será que... E aí sempre acontece assim, mas eu já comi isso, por que eu não vou comer aquilo também? Por que eu não vou fazer aquilo, né? Eu falo porque eu vivi, né, na pele isso. E aí a gente começa a olhar e falar, não preciso disso hoje. Será que eu preciso, né? Eu brinco, outro dia falei também sobre isso. Será que todo mundo consegue comer só os 2 pedacinhos da barra de chocolate e guardar o resto? Difícil, muito né? Difícil. Dependendo do seu dia, então, né? Então, a gente se compensa. E aí, quando acontece a rotina em casa, muda muita coisa. Eu acredito piamente, assim, que andar juntos fica bem melhor. Até porque a gente começa a comprar coisa melhor, né? Quando a gente casa, eu falo isso geral, eu escuto também, casei, a gente quer o quê? Um agradar o outro, né? Sim. Aí toda noite, vamos fazer um belisco aqui, vamos tomar um vinho aqui, e aquilo passa a ser rotineiro todos os dias. Mas se a gente começar a calcular esses todos os dias, a conta não fecha, né? Mas e será que então eu faço isso, mas eu levanto cedo para ir fazer uma atividade física? Será que eu tento bater minha meta proteica? E por que a gente fala tanto de proteína e de olhar para o teu alimento com outros olhos? Porque aí tem toda uma estratégia. Se eu como melhor, eu tenho mais saciedade, né? Se eu começo a comer besteiras, condimentados, enlatados, a gente fica com mais vontade de comer isso, né? Então, toda essa organização é fundamental porque melhora a cabeça, né? Eu falo corpo sano, mente sana. Então, eles andam juntos. E quando a gente começa a compensar, alinhar um pouquinho de cada questão da sua vida, tudo flui melhor. Perfeito. Eu gostei muito também da ideia, doutora, de você trazer um tratamento que vai olhar para cada paciente como uma pessoa única, com as dores, necessidades dela ali. Pensando hoje no que você mais atende, pensando em quem está em casa também, para quem não tem, de repente, aí no acompanhamento médico, o que você pode dar de recomendação para quem quer começar de fato, a reduzir, a diminuir o peso que tem hoje, querendo se encontrar, até nessa questão também que envolve a autoestima, que é algo que vem de mãos dadas, né? O que você recomenda para quem quer começar? O primeiro start é procurar um médico? Lá. Dá para começar sem precisar de um médico? O que está no alcance dessa pessoa? Porque muitas vezes tem histórias, limitações que a pessoa vai se contar, sempre deixando para a próxima segunda-feira. Como sair dessa inércia, na sua visão? Primeiro passo é a brincadeira do vamos pro básico que funciona, né? Claro que se puder, tiver condições de procurar um médico, procurar um acompanhamento especializado, perfeito. Mas se a gente começar a olhar e entender que eu posso começar de pouquinho em pouquinho, né? O que a gente escuta muito, doutora, mas agora eu não estou sem condições de pagar uma academia. Beleza, gente? A gente tem uma rua pública, a gente tem lugares públicos que a gente pode caminhar. O outro ponto que eu trago e mando muitas vezes para meus pacientes é vídeos. A gente passa tanto tempo na tela, a gente vê tantas coisas boas como ruins, mas a gente tem muita gente ensinando atividade física que você pode fazer. Eu, por muito tempo, quando acadêmica sem condições, já fiz dentro do meu apartamento, dentro de quarto, e a gente faz. Comece de pouquinho em pouquinho. Eu falo, não precisa ser maratonista e nem fisiculturista, a menos que você queira. Se você quiser sucesso. Sim. Mas se você entregar pelo menos 30 minutinhos ali de uma atividade, bacana, já está fazendo algo por você, pelo teu corpo e pela tua mente. O outro passo a dieta é cara? Depende.
a gente pode tentar começar a olhar mais, medir. Se toda refeição sua você colocar um pouquinho mais de uma proteína, claro, é interessante, né? Hoje em dia o pessoal fala muito de não ter carboidrato, não ter carboidrato, mas vamos olhar para essa comida, né? Se eu vou comer uma batata, será que eu preciso do macarrão, do arroz? Vamos dividir? Então, comer mais uma proteína, verdura, legumes, tomar muita água, gente, né? Eu escuto muito dos meus pacientes de constipação, disso, aquilo. E aí, quanto que você está tomando de água? Então, tomar uma média aí dos seus 2, 3 litros diante de cada paciente, né? Bater meta de água. Então, começar um pouquinho. Dormir bem, gente, né? Ontem eu falei sobre a questão de dormir bem. O quão é importante dormir bem. Quando muitas vezes você pergunta para o paciente, tem ansiedade? Não, mas quando você pergunta, dorme bem? Não durmo bem. Quando a gente pensa em não dormir bem, a gente já pensa em questões de estresse, de ansiedade, e aí a gente vai olhar para uma vertente já de questões de exames. A gente vê aumento de cortisol, a gente vê aumento de homocisteína, a gente vê PCR e a gente vê corpos inflamados. Isso tudo dificulta a questão metabólica. E a questão de esgotamento, né? Vamos organizar essa rotina, fazer a higienização desse sono, diminuir tela, tentar organizar um banho quente, dormir melhor, né? A atividade física ajuda a desacelerar também na questão de ansiedade. Então, organizar um pouco esse ciclo circadiano, organizar essa rotina, começar um pouquinho, né? Tomar o seu café da manhã bem tomado, com ovos ali, que é uma proteína legal, um queijo. Começar com o básico que funciona. Isso super acontece e a pessoa começa a ver resposta, automaticamente isso gera gatilho, gera autoestima e aí a pessoa começa a acreditar mais potencialmente de que ela pode melhorar sua composição corporal, a sua autoestima. Legal, esse progresso diário, né? De certa forma, ali, no dia a dia, ela vai sentindo isso. Exato. E pensando, doutora, hoje nos seus atendimentos, você consegue dizer para quem tem em casa, ou até para mim também, essa visão de qual que é o perfil de paciente que você mais atende ou gostaria de atender hoje, pensando que chega trazendo essas dores, trazendo essas dificuldades para você? Se é que existe, né? Então, eu atendo hoje o público adulto, né? Assim, de 17, 18 anos para cima, mas a maioria está na casa aí dos seus 35, 45. E muito legal que tem acontecido, que é marido e mulher. Né? Muitas vezes ou vem o marido primeiro e aí começa a passar pelo processo e a mulher vê isso e quer vir e vem os dois juntos, né? Às vezes eu escuto, doutora, pode parar de emagrecer meu marido, senão ele vai ficar muito gostosão. Ou vice-versa. E, ao mesmo tempo, vem os dois juntos, porque entra a questão de melhora dos dois, caminham juntos. Até acelera, de certa forma, o resultado, né? Com Esse certeza. alinhamento é muito importante. E uma coisa muito legal que eu tenho percebido, muitas mães, sabe, que tiveram filhos recentes, e aí eu escuto muito no consultório, muitas vezes vem pela questão de esgotamento mesmo, né? Então, eu tenho que ser esposa, eu tenho que ser dona de casa, eu tenho que ser profissional lá fora, eu tenho que ser mãe. E aí, muitas vêm buscando a resgatar essa autoestima, esse cuidado e olhar para ela primeiro. E eu sempre falo, a gente consegue só amar outra pessoa quando a gente começa começando por nós mesmos, né? Se eu me amo, eu consigo dar amor para o outro. Então, eu tenho visto muito, esses são os pacientes que têm acontecido muito para mim, eu adoro, assim, acho o máximo quando vem esses dois, quando um chama o outro e querem que participe junto, vê a melhora junto. Mas meu público está aí, os adultos nessa faixa etária. Mas eu tenho meus idosinhos também. Tem, que legal, que legal. E é até um ponto que, olhando para a internet, né, tá muito em alta, essa questão dos hormônios, né? Para você, doutora, o que seria um critério hoje para você tomar a decisão, de repente, do paciente de iniciar um processo ali de reposição hormonal? Para a pessoa não chegar naquela de, não, é só mexer no meu hormônio, vou fazer isso sozinho, voltando para aquele lugar da automedicação. Qual que é o critério para entender se faz sentido ou não faz sentido na sua visão técnica? Então, primeiro, individualidade para cada paciente, né? Então, indicação clínica, a gente vai olhar. A gente vai olhar a questão clínica e a questão laboratorial. O histórico de doença desse paciente, né? Uma paciente que tem, por exemplo, uma adenomiomiose, né? Uma miomiose uterina, uma paciente que tem um quadro de endometriose, então aí a gente vai pensar num quadro de gestrinona, né? Que aí o implante, por exemplo, que ficou tão conhecido pela Hebe Camargo pela questão de chip da beleza, mas na verdade ele tem a sua indicação. Então ele, quando indicado, ele tem o seu benefício. A questão de uma oxandrolona ou de uma testosterona,
um paciente que tem um quadro de uma sarcopenia, mulheres que estão passando por um processo de menopausa, né, no climatério. Então, tudo isso tem a indicação. Homens que têm, por exemplo, quando a gente pensa em obesidade, uma coisa que muitas pessoas não têm conhecimento de causa. Um homem com uma obesidade mórbida, a gente fala sobre um hipogonadismo, uma síndrome de Mush, isso faz com critério que tem a queda da testosterona, isso tem uma diminuição no fator metabólico. Claro que além de, a gente não vai pensar só no libido, mas de tudo, de disfunção. Então, isso sim tem recomendações de reposições hormonais que faz resposta metabólica. Então, não adianta, muitas vezes eu tenho visto, associando o tratamento hormonal com a dizepartida. A paciente só está lá aplicando, mas não perca o peso. Por quê? Porque às vezes a gente precisa repor isso, organizar essa forma hormonal melhor. Mulheres, quando a gente fala de implantes não só hormonais, como não hormonais, né? A gente vai falar de antioxidantes, anti-inflamatórios, como NADH, Resveratrol, e tudo isso tem resposta. Por exemplo, o NADH é fantástico quando a gente fala de energia, tá aí, as mães sobrecarregadas, exaustão, e ela tem uma resposta energética mitocondrial sucesso, junto com a suplementação indicada. A gente traz vida para o paciente que sofre. Quando fala de endometriose, quantas mulheres que sofreram sem uma reposição hormonal ideal, né? Então, a gente devolve vidas, qualidade de vida para esses pacientes, quando bem indicado, quando bem, assim, assertivo em cada paciente, na individualidade de cada caso clínico. Perfeito. Acho que um dos pontos que a gente mais vê também nas gravações aqui com outros colegas e a galera que assiste pergunta bastante é sobre a disposição, né? A gente sabe que o hormônio está muito ligado a isso. Mas, doutora, para aquela pessoa que se sente esgotada, essa mãe, por exemplo, que se sente esgotada, o que você vê que está ao alcance dela de já começar a fazer, além de procurar por um profissional, por uma médica? Essa questão do sono impacta bastante, mas qual que é a recomendação que você dá para essa pessoa que se sente esgotada hoje? Esgotamento. Primeiro, de mães, que eu vejo muito, e como mulher eu falo, a gente tem um péssimo hábito de a gente acredita que só a gente dá conta, né? Eu vejo que tem pouca divisão com o seu próprio esposo, Sim. Com as questões de casa. Então, começar a organizar essa casa, dividir um pouco esses papéis, né? Questão de cobrança. Nossa, autocobrança, meu Deus, como que existe isso? E aí é uma exaustão, porque eu tenho que ser, assim, 10 de 10 em tudo. Nem sempre a gente tem que ser 10 de 10 em tudo. Claro que a gente sempre busca o melhor. Mas a organização dessa rotina, desse filho, dividir essas funções, buscar a sua atividade física, né? Que isso é maravilhoso. Necessário for uma psicoterapia, porque ali ela consegue entender esse novo momento, esse processo adaptativo como mãe, como esposa e profissional que seja. E aí, se puder passar por um profissional que vai te ajudar em questões de suplementações, né? Ajuda muito. Uma outra questão é sempre estar vendo um laboratório, né? Reposições de vitaminas ideais, é outro quadro muito importante. Então, assim, começar a olhar todo esse contexto, mas organizar essa casa, organizar essa rotina, que isso fica tudo melhor. Perfeito, doutora. E aí eu queria até que você pudesse agora, para quem está assistindo e ficou muito curioso, em relação ao seu método hoje. Qual que você acredita que seja o seu diferencial nesse sentido, nessa organização, de fato, das etapas que vai levar a esse resultado? Mas conta pra gente um pouquinho mais do seu método. O método, ele começa como, Pedro? Eu comecei, né, fazendo a psiquiatria, e daí, então, comecei a fazer o uso da dizepartida e comecei a aplicar nos meus pacientes, porque eu consegui visualizar que muitos precisavam dessa unificação. E aí eu comecei a entender que eu tinha passado por isso e como que isso funcionou para mim. E aí eu comecei a me questionar, gente, mas como assim? Tipo, do nada eu atendo psiquiatria, de repente eu estou falando de emagrecimento, parece que isso está meio perdido. E aí foi assim, comecei a participar de grandes imersões, né? E dentro dessas imersões eu comecei a entender diversos contextos e resolvi afunilar com o método Integra, que é justamente a integração de uma escuta humanizada para o meu paciente, né? Uma grande deficiência que temos hoje, que é ter paciência, escutar, individualizar cada paciente de uma forma que é ideal, a dor de cada um, onde que está a dificuldade,
como eu começo ali, né, do básico até o avançado, né, para esse paciente. E aí eu resolvi afunilar isso com a integração de psicologia, psiquiatria e ciências metabólicas, hormonais, e ajustar o todo e vendo a resposta que isso teve com os meus pacientes. Porque muitas vezes vem o paciente e manda assim para a secretária, né? Ah, emagrecimento. E aí o paciente senta na minha frente, quando a gente começa a conversar, eu vejo que tem uma imensidão de fatores assim de histórico de vida e que se eu não tratar aquilo ali, não vai adiantar eu dar uma medicação para ele ali somente para aquilo, porque já ele vai ter um reganho de peso ou ele vai já vai entrar na maré da ansiedade, da depressão dele e vai abandonar todo esse tratamento. Então hoje eu falo que eu não quero um tratamento raso. Eu quero ir a fundo no meu paciente e tentar entender a melhor forma que eu posso ajudá-lo, que seja desde a saúde mental ao metabolismo. Perfeito. E até pensando na forma que você hoje atua, doutora, essa entrega ela é 100% presencial? Você entrega, de repente, também online? É individual? Tem algo em grupo? O que você pode contar para quem está assistindo a gente? Hoje eu atendo presencialmente no Rio de Janeiro. E acabou acontecendo uns episódios que é um próximo passo agora, uma jornada que eu estou organizando para o atendimento no Mato Grosso do Sul. Né? No Rio eu atendo na Ilha do Governador, em Xerém, em Caxias, com novas jornadas aí para futuro. E organizando de abrir essa agenda em Três Lagoas. E atendo online também, justamente por isso que começou essa ideia, porque eu comecei com vários atendimentos online, eu tenho pacientes online de vários lugares do Brasil, e a gente vai organizando. Então, eu atendo presencial e online hoje. Que legal, doutora. E até trazendo esse ponto, né? Para quem quer te conhecer e saber um pouquinho mais do seu trabalho, por onde vale a pena essa pessoa te procurar? Pelo próprio Instagram? Conta pra gente um pouquinho das formas que você vem atuando. Quem quer marcar com você uma consulta, pode te procurar no Instagram. Legal. Gente, isso tudo é tudo muito novo. Mas eu tenho o Instagram, né? @doutorisabela.gon. Lá tem o link que pode entrar em contato, marcar sua consulta, falar com a minha secretária de uma forma humanizada, que vai te assessorar da melhor forma possível diante das questões que o meu paciente já solicita ali. E hoje eu tô aqui nesse podcast, que pode ser abertura, talvez, se a gente começar a fazer algumas coisas aí de falar mais sobre cada assunto individualizado, mas entrar em contato pelo WhatsApp, pelo Instagram, Google. Maravilha. Ó, a gente vai deixar na descrição do episódio todos os contatos da doutora. Se você se identificou, percebeu algum desses pontos aqui, com certeza procure um contato médico e a doutora está à disposição, né, doutora? Com certeza, vai ser um prazer conhecer a história de cada um e poder ajudar de modo geral, tanto na sua autoestima quanto na sua melhor performance física metabólica. Ó, e contem pra doutora quem veio do episódio, tá? A gente vai ficar muito feliz de ter gerado essa conexão. A gente tá aqui muito para trazer, de fato, essa informação, esse acesso, que muitas vezes na internet não chega com essa qualidade, com essa robustez. Então, doutora, eu quero agradecer pela sua participação. Obrigada. Espero que você tenha gostado desse episódio. Obrigada, Pedro. E, pessoal, quem tiver dúvidas, pergunte, curiosidades, mande o que a gente puder estar respondendo da melhor forma possível, e eu sou muito aberta. O que eu não sei, eu vou falar pra você, não sei, mas eu vou buscar e eu vou te ajudar. Maravilha. E ó, se você gostou da doutora, já pode pedir um novo episódio, que com certeza a gente quer gravar mais vezes, viu, doutora? Foi uma honra te receber, espero que você tenha gostado. Prazer, Pedro, muito obrigada pelo convite, que delícia de bate-papo nessa manhã de sábado aqui em São Paulo. Obrigada. Muito obrigado. Te vejo no próximo episódio do Além do Jaleco.